paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu vou fazer uma análise aqui, irmãos, desse encontro. Disseram que era o debate, não foi um debate. Esse encontro sobre a congregação cristã no Brasil. A questão é, a congregação cristã no Brasil é uma seita ou não? Aí chamaram lá o Kleber Paixão, que é teólogo e ele é membro da congregação, e o presbiteriano, que é ex-membro da congregação, Felipe Montolo. E o que a gente vai ver aqui? Em primeiro lugar, César Cavalcante mais uma vez dando cutucada nos críticos, dizendo que o crítico que faz o trabalho, né, de verdade aqui, que combate, agora ele diz que a outra vez ele disse que era ódio, né? Esses críticos, agora ele diz que essas pessoas produzem um desserviço, uma bobagem que ele está falando, né? E eu vou até responder aqui quando chegar o momento, ok? Bom, e você tem aí uma espécie de um debate que, na verdade, fica impossível você defender as heresias da CCB, ou seja, Kleber Paixão, não sei o que ele foi fazer lá, porque ele não conseguiu defender a CCB, porque ele não vai pôr em risco a sua carreira, né, a sua formação para defender absurdos que a CCB ensina. Mas, dito isso, vamos soltar aqui o áudio, gente, e vamos acompanhar aqui, então, eu não sei nem que nome que eu dou para isso aqui, né? Se é debate ou sei lá o que a gente pode chamar isso aqui, ok? Bom, vamos lá, vamos ouvir. Congregação Cristã no Brasil é uma seita ou é uma igreja? Congregação Cristã no Brasil é uma seita ou uma igreja? Eu sou o pastor César Cavalcante e, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Unidade FM. E você que está ouvindo a gente pelo rádio 96,5, você que está acompanhando a gente pela internet, pelo canal Unidade FM, você pode acompanhar de qualquer lugar do Brasil. Vamos lá. Na técnica do programa, está aqui o Cláudio, e hoje, para tratar esse assunto, duas pessoas com profunda experiência quando o assunto é Congregação Cristã no Brasil. Estou recebendo aqui o professor Kleber Paixão, ele é convidado no curso de bacharelado de teologia na FATIM, é professor convidado do Seminário Teológico Batista do Povo, é diretor pedagógico do Instituto Êxito de Teologia, é coordenador de curso de pós-graduação em Filosofia Cristã, Ciência da Religião e Teologia Contemporânea e História do Pentecostalismo do Instituto Êxito de Teologia, tem graduação em Teologia pelo Mackenzie, tem mestrado em Ciência da Religião pela Metodista, tem pós-graduação em Teologia Sistemática pelo Seminário Teológico Jonathan Edwards, em parceria com a Unifil, também tem pós-graduação em Ciência da Religião, também tem pós-graduação em Filosofia e também docência em Ensino Superior. Tem aqui várias outras formações, que vai dar uma metade do programa se eu for falar. O Kleber Paixão congrega na Congregação Cristã no Brasil, é membro da CCB. Seja bem-vindo, Kleber, muito bom te receber mais uma vez. Irmão, antes dele falar, você viu? Não ajuda nada. Esse monte de formação aí não ajuda a CCB em nada. Ou seja, se você for para a parte acadêmica, uma pessoa preparada, estudada, ele tá lá. E o que ele pode fazer pela CCB? Absolutamente nada. Talvez seja por isso que a CCB chuta e fala mal da teologia e do estudo da Bíblia, da palavra. Por quê? Porque ela não pode tirar proveito disso. Porque é impossível, com essas ferramentas, você defender a congregação. Vamos ver o que o Kleber vai falar. Olha, bom dia para todos. É um prazer estar aqui, pelo menos nessa rádio. E eu quero agradecer pelo convite, estou muito contente. E debater esse assunto muito importante, eu acho que o povo de Deus vai ser enriquecido com tudo isso. O tema é se a CCB aceita ou não. Você vai defender que sim ou que não? Sim, eu vou defender que ela não é uma seita. Não é uma seita. Isso. Você congrega lá, né? Congrego. Qual que é o seu comum? Frequento a Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Maravilha. Com a gente aqui. Tá aí. Ele já começou dizendo que não, a CCB não é uma seita. É difícil porque o Kleber Paixão, eu gosto dele bastante porque ele é respeitoso, né? É inteligente, e a gente respeita, mas não é por isso que a gente vai deixar de criticá-lo ou de concordar ou de discordar dele, né? Mas o que você vê aí, rapaz, é um Kleber Paixão totalmente perdido, entendeu? Ele já começou dizendo, porque essa frase de início, e ele precisa dizer ela, porque a posição com que ele tá, a CCB não é uma seita, ele vai passar o resto do debate, né, concordando com o Felipe Montolo, e o Felipe Montolo está apontando as heresias da CCB. Fica vendo, vamos ouvir. Aqui também, para participar desse debate, está aqui o Felipe César Mottolo, não sei se eu falei certo, ele é economista pela FECAP, tem especialização em finanças pela Universidade Verne, em Los Angeles, nos Estados Unidos, curso sobre comportamento humano na área de psicologia integrativa, estudante autodidata de teologia, com trabalho ativo de análise de seitas e heresias através das redes sociais e acolhimento a membros da CCB em processo de saída, está finalizando o processo de membresia na Igreja Presbiteriana na Moca, então saiu da CCB, serviu na CCB por 36 anos como membro da Congregação Cristã no Brasil, desde quando nasceu até a sua saída, e percebeu que estava perdido quando aos 36 anos de igreja, foi conhecer doutrinas centrais da fé cristã através da internet, através de pregações de pastores, de testemunhos de pessoas que saíram. Ele não conhecia corretamente doutrinas como justificação pela fé, doutrina do pecado, graça, trindade, e logo após sua saída, observando o comportamento de membros da CCB, estudando a instituição mais a fundo, percebeu claramente que é uma seita. Ele veio defender isso aqui hoje. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Felipe, muito bom te receber. Obrigado, agradeço aí o convite e também fico feliz que seja
o irmão Kleber Paixão, que está aqui comigo, gosto do trabalho dele. Creio que vai ser edificante esse bate-papo. A nossa produção tem muito critério sobre isso, porque a gente não vai trazer aqui uma pessoa que vai ficar só fazendo um desserviço. Tem pessoas que saíram da CCB que prestam um verdadeiro desserviço, são verdadeiros escandalizadores da obra de Deus. Então isso, a gente tem esse cuidado e esse critério. Quando a gente traz isso, a gente é sempre um debate. Então... Meu Deus, Kleber não. César Cavalcante, você acha que eu quero ir no seu canal? Eu não quero ir no seu canal. Aqui eu tô ótimo aqui no meu canal, eu tenho visualizações aqui a falar sobre as heresias da CCB, ou seja, tem gente assistindo, acompanhando aqui, e ele vai falar aqui que são escandalizadores que estão praticando escândalos e prestando um desserviço ao evangelho. Ele tá querendo falar sobre nós. Por quê? Irmão, o Felipe Montolo chegou agora aqui, ele provavelmente aprendeu muita coisa sobre as heresias da CCB através desse canal. Ele, mais um punhado de gente aí, né? Porque esse canal aqui é um dos precursores para levantar esses questionamentos e um canal que fez pente fino em todos esses documentos, inclusive que o Felipe Montolo ele vai mostrar aí. A gente fez pente fino, a gente leu e acompanhou centenas de tópicos da Congregação Cristã no Brasil. Então, muita informação que outros canais têm, começaram por aqui, eles aprenderam aqui. Estamos aqui há 15 anos, né? Mas, ou seja, por que eu tô falando isso? Porque o Felipe Montolo, o que ele vai reproduzir aí, na verdade, é muita coisa do que aprendeu por aqui, com a gente. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o César Cavalcante está dizendo que a gente presta um desserviço, né? Mas ele tá colocando aí repetidores daqueles que repetem o que houve por aqui. Os documentos que o Felipe Montolo ele vai mostrar, a gente levantou esses documentos e mostrou aqui há muito tempo atrás. E como assim a gente presta um desserviço, sendo que nesse debate você até concordou com tudo o que é falado ali, sendo que são a mesma coisa que a gente diz aqui, que a gente repete aqui. Então não passa de pura birra, né? Obviamente que o César não vai gostar, ele vai ficar bravo. Por quê? Ele vai ter dificuldade de arrebanhar ovelhas da Adventista do Sétimo Dia para poder vender o curso para eles. Porque a Adventista dá curso. Testemunho de Jeová. Ele vai ter dificuldade. Então, como ele não consegue os membros dessa igreja, ele chama essas igrejas de seita. Ele chama essas igrejas de seitas e combate essas igrejas de seita. Mas quando se refere à Congregação Cristã no Brasil, como é uma igreja que não promove nenhum tipo de estudo, nada, absolutamente nada, ou seja, as ovelhas estão soltas e perdidas por aí, aí eu tenho um comércio onde eu posso lucrar. Então, provavelmente, deve ter muito CCBano fazendo curso com César Cavalcante, e é por isso, por conta de interesses, é que ele deixa de falar a verdade. E aí, para piorar, ele não só fala a verdade, mas como ele combate as pessoas que estão falando a verdade contra a Congregação Cristã no Brasil, como é aqui o meu caso, né? E para encerrar essa parte aqui com César Cavalcante, né? É lamentável um homem, né, estudado, que está ali na frente das pessoas, né, que desmerece um trabalho tão bonito e forte que a gente faz aqui. Ou seja, sem infringir a lei, sem cometer nenhum tipo de crime, sem difamar ninguém, sem mentiras, sem nada, gente. Isso aqui é um trabalho forte, muito bonito, porque aqui a gente usa apenas as escrituras e as verdades e fatos e documentos da Congregação Cristã no Brasil. Mas para o César Cavalcante, que não tem nada para falar, ele faz igual o CCBano, ele lança acusações sem poder dizer qual a palavra objeto dessa acusação. Eu queria que o pastor César, né, eu desafio o senhor pastor César a mostrar qual é a palavra que a gente disse ou qual é o vídeo que a gente fez aonde prestou ali, né, escândalo ou a gente produziu um desserviço. Pede para ele mostrar, porque se ele não mostrar, é simplesmente um ataque. Isso sim, o que o senhor está fazendo é difamação. Lamentável, né, rapaz? Mas fique tranquilo, pastor César, eu não quero ir no seu canal, não quero nada. Eu até recuso ir em alguns lugares porque eu nunca tive esse interesse em estar em locais e me aparecer. Como eu já fui em canais pequenos de pessoas que precisavam de uma ajuda e eu fui lá, apareci no canal deles para ajudar aquelas pessoas. Então eu tenho uma posição muito proativa. Fica tranquilo, eu não quero seu público e nem quero aparecer aí. Quando eu te desafiei, foi pela verdade, não para aparecer no seu canal. Tá ok?
Vamos ouvir aqui o que eles têm para falar. Então, Kleber, vamos lá, Felipe, você vai defender que a CCB é uma seita. Sim, não de forma pejorativa, né? O conceito de seita não de forma pejorativa e ofensiva, mas sim o conceito de seita de ser uma igreja que hoje, infelizmente, ainda está à margem do núcleo e da ortodoxia cristã. Ok. Kleber, você é uma pessoa bastante estudada, vimos aqui pelo seu currículo. A CCB é Eu não entendi o que o Felipe disse, não do termo pejorativo. Eu não entendi. Seita é seita, acabou. Seita é seita. Se ela é aceita, é aceita. Se isso é pejorativo, é paciência. Mas não que você esteja falando que ela é uma seita para ofendê-la. Ela é uma definição de uma palavra seita que significa um movimento contrário às escrituras. É isso, ok? Eu não entendi se o Felipe talvez quis passar um pano aqui, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o Kleber vai falar. uma igreja que uma pessoa está lá conhecendo Jesus agora. Você indica que ela vai congregar na congregação cristã no Brasil hoje? Olha, eu sei da dificuldade do que eu vou falar agora. Fala aí, Eu sei da dificuldade que eu vou falar agora, mas indicaria assim. Olha aí, já começa interessante que ele fala, eu sei das dificuldades que eu vou falar agora, mas eu indicaria assim. Ou seja, primeiro ele falou que ela não é uma seita, agora ele já começa a balançar, falou, eu sei das dificuldades, né, que a gente vai ter para falar aqui, mas eu indicaria assim. Agora fica vendo, segue aí. Porque eu creio que ela é uma igreja cristã. Mas, assim, uma das coisas que eu vou falar aqui, eu posso desenvolver algum. Eu fiz aqui um esboço, mas para seguir um itinerário. A primeira coisa que a gente vai reconhecer é uma honestidade intelectual, ou seja, uma honestidade de reconhecer que tudo é passível de crítica. Então, assim, tudo que nós vamos falar aqui, o debater, os argumentos, são passíveis de crítica. Na filosofia a gente fala que nada fica isento de crítica. Então, as críticas que é feita à igreja, à denominação, elas são, como que eu posso dizer? São pertinentes. Eu acho que é necessária a crítica, porque quanto mais você recebe essas críticas, você pode se desenvolver melhor, né? Como igreja, como comunidade. A questão aí, Kleber, não é apenas crítica, é apontando heresia. Tá? Então não é só crítica para corrigir. Você pode fazer críticas a igrejas sérias, a igrejas que estão no caminho e que estão cometendo erro. A questão da CCB não é uma crítica, apenas uma crítica, é uma denúncia de que ela é uma seita para alertar as pessoas a tomarem cuidado, porque seita não produz arrependidos à salvação. É simples assim, vamos lá. A coisa que eu quero trabalhar, e aí no decorrer do debate, tomara que dê tempo, de reconhecer nossas limitações epistêmicas na análise de religião. Eu acho que tem hora que o debate fica muito empobrecido quando a gente não reconhece essas nossas limitações epistêmicas. E também vou trabalhar a ideia de reconhecimento de lacunas. Ou seja, existe na denominações lacunas a ser preenchidas, problemas que nós temos. E aí, no decorrer do debate, vamos falar sobre essas lacunas. E reconhecer que realmente, ao longo da história, a denominação realmente, ela machucou almas. Teve pessoas que foram machucadas. Aí o Kleber, ele tenta usar lacuna para poder dar outro nome à heresia. Lacuna. Tem uma heresia. Eu preciso preencher isso com algo que realmente é o correto. Não, é heresia, Kleber. É heresia, você tá tentando... Aqui você tenta dar uma maquiada, né? Porque o forro completo da CCB são todos os seus dogmas e crenças. Essa lacuna que ele diz é outro nome para ele tentar mostrar o lugar onde está as heresias. Aí quando você for abordar ele naquela parte, vai falar, não, essa é uma lacuna que precisa ser preenchida. Não, isso é uma lacuna, isso é uma heresia que precisa ser combatida, né? Que são outras palavras. Então, o Kleber está tentando fazer aquele trabalho, né, gente? Ele não pode negar a verdade, ele não pode ir contra o conhecimento dele, ao mesmo tempo tem que defender a seita. É impossível o trabalho que ele está fazendo aí. Então, mas ele tenta, de alguma forma, aí, passar um pano para a CCB. Tem pessoas que foram prejudicadas espiritualmente, isso não pode ser negado, isso não pode tampar os olhos com a peneira, então não dá. E no final do debate eu vou trabalhar uma questão de um exercício hipotético. E aí eu vou dar uma proposta, mas aí a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ok, vamos lá. Felipe, quando alguém chega em você e fala assim, pô, eu tô conhecendo Jesus agora, no seu trabalho, coisa parecida, você indica que essa pessoa vá para a congregação? De maneira nenhuma. Existem algumas lacunas hoje na congregação que são fundamentais para a fé cristã. Então, uma pessoa que está em processo de conhecimento sobre o evangelho, ela requer, por exemplo, um processo de arrependimento dos seus pecados, reconhecimento desses pecados, e entendimento de que isso faz parte tanto do processo de conversão quanto do processo de santificação. E isso é inexistente dentro da congregação. Então, seria extremamente prejudicial. Aqui o Felipe abordou o lado da pessoa. Ou seja, a congregação não pode ser indicada como uma igreja cristã. Por quê? Aí ele foi olhar o lado da pessoa, do arrependido, do convertido. Ou seja, a CCB não mostra que ele é um pecador, não mostra que ele precisa se arrepender. Aí vai ter controvérsias com o CCBano, porque o CCBano pode dizer que eles dizem sim, que a pessoa é pecadora. A pessoa é pecadora, o problema deles lá não é antes do batismo, é depois do batismo. Porque então, o Felipe foi para um lado fraco aqui, sabe? Você tem que ver, você tem que ser coerente e justo para você tomar o caminho correto, para você ser forte no debate. Ok? Então aqui foi muito fraco. Se sou eu ali do lado do Kleber ali, eu já ia montar em cima do Felipe ali e já ia ficar difícil para ele. A questão correta aí que o Felipe não abordou é como a CCB mostra o evangelho. É esse o problema.
Não é a questão aqui embaixo, antes do batismo, se eu sou pecador ou não. Lá eles vão falar que eles vão mostrar hino, né, falando que você é um pecador. O problema não é esse. O problema principal aí é mostrar o que Cristo é suficiente pecador, suficiente salvador. Cristo é suficiente salvador. Tem vários pontos para você abordar aí nesse momento sobre batismo que ele está abordando, e se a CCB pode ser indicada ou não, é que não, porque Cristo não é suficiente salvador, você precisa ter obras para ser salvo, que o batismo para eles é salvífico, ou seja, depois que você batizou ali, você está salvo, atribuindo a salvação ao batismo. E também atribuindo ao batismo da CCB, a água da CCB, o poder regenerador, que é um absurdo. Tá? Então, você vê aqui que o Felipe, ele não foi para o caminho certo. E o Kleber não conseguiu enxergar isso, não pegou isso, até porque ele estava mais para se esquivar. Então, o Kleber não estava olhando o que o Felipe ia falar. Ele estava preocupado no que ele vai dizer para defender a CCB. Tá? Se pega um defensor da CCB aí, esses meio atravessados que tem aqui no YouTube, que inventa qualquer coisa, nessa parte ele já é pra cima do Felipe e fala, não, como assim a CCB não prega arrependimento? Como assim a CCB não prega? Esse problema do arrependimento, irmão, é depois de batizado. Eles precisam entender que são cristãos. Aliás, que são pecadores, cristãos pecadores, e precisam continuamente de arrependimento. Mas você tem que focar na pergunta. A pergunta é se você indicaria. Então a análise tem que ser feita de alguém que está fora e indo para a CCB. Ou seja, qual é o impacto que ela vai ter entrando na CCB? Aí onde você mostra na entrada, que já na entrada Cristo não é suficiente salvador, que é o batismo quem vai te regenerar. Por isso, Jesus já começa a ficar de lado, né? E outras nuances mais dentro dessa linha. Mas vamos lá, segue aí. Para uma pessoa estar hoje dentro da congregação. Então, você fala sobre arrependimento de pecado, é isso? Em nenhum momento é apresentado o conceito correto de arrependimento de pecados. Nem no momento do seu batismo, não há nenhum tipo de turma de novos membros onde é apresentado o conhecimento do que é o arrependimento de pecados, e nem durante a sua vida cristã dentro da congregação. Você jamais... Aí o Felipe já tá levando turma de novos membros, aí já é errado, né? Ou seja, querer analisar a CCB pelos dogmas de outra igreja, tá errado. A questão aí é CCB e Bíblia. A gente não pode falar, mas lá tá errado porque não tem classe de membros, de novos membros. E daí, isso é bíblico? Isso não é bíblico. Entendeu? Então, esse é o problema, sabe? O debate, você tem que entender muito bem ali a pergunta, né? Você tem que dar respostas e fugir daquelas que você sabe que possa ter algum meio de defesa por outro lado. Primeiro você tem que ser coerente e entender qual é o lado forte deles. Você tem que reconhecer. Exemplo, não, eles vão dizer que lá fala de arrependimento. E falam mesmo. Não vou entrar por esse caminho para não perder tempo aqui, para não desgastar força, porque ele vai ficar defendendo. Então você tem que ir por um caminho indefensável. É por aí que entra um bom debatedor, tá? Mas aí, pelo que eu tô vendo, Felipe Montolo tá usando já a análise segundo a crença dele, ou seja, ele já tá com a visão presbiteriana para analisar a CCB. E eu acho que a análise correta aí é Bíblia, Escritura. Vamos analisar segundo Bíblia o que a CCB é ou não, se ela pode ser recomendada ou não. Porque eu conheço outras igrejas que não têm classes de novos membros e são igrejas que estão no caminho. Então, acho que esse negócio de classe de novos membros não é nada crucial, né, para o evangelho. Vamos ver. Mais vai entrar num culto da congregação e ouvir, se arrependa dos seus pecados. Porque o conceito de pecado dentro da congregação é equivocado. Então uma pessoa que entra dentro da congregação... Qual que é o conceito lá, você fala? O conceito de pecados é que você entra nas águas do batismo, então até os 12 anos você pode pecar à vontade, que você não é condenado por isso. Depois dos 12 anos, então, você tem que se batizar, tanto para retirar o seu pecado original, como para todos os outros pecados que estão em você. Se você tiver cometido algum, eles entendem que o pecado é o adultério, é só questões imoralidade sexual, etc. Se você cometeu algum desses pecados, também fica nas águas do batismo. O pecado fica na água. Fica na água. E quando você sai da água, você então é uma nova criatura, e daí em diante você não pode mais pecar. O que é o pecado? É imoralidade sexual, basicamente, se você centrado nisso. Transar fora do casamento, não sei o que lá, você tá salvo. Então, você é normal. Por exemplo, eu mesmo já presenciei pessoas que oraram, Senhor, perdoa os nossos pecados, e a pessoa que estava presidindo o culto corrigiu, não fale isso. Pecado é isso. Nós não temos pecados, nós temos fraquezas, mas não pecados. Isso é uma questão importantíssima. Você concorda que é assim que é visto? Não, realmente. Tá aí, ó, outro ponto.
O César Cavalcante diz que isso é uma questão importantíssima. Você concorda com isso? E a gente fala isso aqui no canal. Mas pro César Cavalcante, se for nós falando, como a gente não tá passando pano, aí é um desserviço. Esses aí que fazem um desserviço, eles ficam escandalizando. Né? Voltando aqui no escândalo, só para acabar de responder o pastor César, na cabeça do pastor César, escândalo é aquele que está denunciando, não o que comete o escândalo. Nesse caso em específico, de quem é o escândalo? De quem criou a crença de que o batismo é salvífico. Aliás, o batismo remove pecado. O escândalo é dessas pessoas que criou essa crença. Não sou eu que estou denunciando isso. Vocês estão entendendo, gente? Então isso aqui, esses camaradas, eles estão invertendo a ordem das coisas, que é o pastor César. Mas fazer o quê? Ele já escolheu um lado. Não importa o que você faz, se você está correto ou não. Ele vai ficar criando esses jargões furado que nem a CCB faz, para ficar atacando quem realmente está trabalhando de verdade, para denunciar, né, os enganos da CCB. Vamos ver, ó o Kleber Paixão, vamos ver se ele vai defender que a CCB acredita que a água do batismo é purificadora e remove pecado. Gente, o próprio tópico de ensino, o ponto de doutrina da CCB diz que o 5 diz que você é regenerado em Cristo, não no batismo. Vamos ouvir. Existe, por isso que eu falei, existem lacunas, e eu vou citar agora lacunas mais contundentes. Essas questões dentro da denominação são aquilo que nós dividimos, né? Eu vou falar que tem um teólogo com cientista da religião, tá bom? Como cientista da religião, a gente sempre tenta fazer um distanciamento, nós chamamos de qualquer, para olhar o fenômeno religioso em suas várias facetas. Então, pra analisar uma religião, a gente analisa a documentação, e aí analisa também a crendice popular. Ao longo da história da congregação, ela teve dificuldades, porque ela não adotou o estudo bíblico, ela não adotou um discipulado, ela não adotou uma divulgação teológica, uma IBD. Não legado teológico. Presta atenção que o professor Kleber Paixão, ele disse que analisa documentos e a crendice daquele povo. Crendice é o que o povo crê e fala. Já acabou aí. Mas ele está tentando negar as heresias e que a CCB é uma seita. É um absurdo, tá? Fica vendo aí que ele está dando volta e volta e volta, porque ele sabe que está errado, mas fica tentando, ele entra ali no conceito filosófico e não sei o que, teológico da coisa, né? Se era tão simples, não, é verdade, tá errado mesmo, não pode atribuir às águas do batismo o poder regenerador, isso tá errado. Tem um legado, não adotou. E aí você fica ao léu, você não tem qual caminho a ser seguido. E isso sempre abriu, e mesmo assim, você tendo isso, já abre margem para aquele crendice popular. Exemplo, no catolicismo, o que foi definido no Vaticano II, muitas das vezes não é seguido na paróquia da esquina. O povo, por causa das crendices populares, tem muito, vamos supor, na Bahia, sincretismo religioso. Então, assim, não é seguido. Agora, vamos supor uma denominação que passou a vida inteira não divulgando conhecimento teológico. Não tendo acesso à teologia, não tendo acesso... Não incentivando o crente a estudar. Exatamente. E aí começa a ter não incentivando quando proibindo. Isso. Não, aqui eu não sei se o Kleber Paixão tá querendo atribuir as heresias ao povo. Olha só, né? Porque o povo ele não tem acesso. Não, Kleber, você tá errado. Essa crença vem do magistério da igreja. É chamar de magistério porque ele sabe o que tá falando. É do ministério da igreja. É o ministério. Eu tenho um vídeo aqui dos anciões, os cabeças da igreja, ensinando que a água tem poder regenerador. O crente sai de lá e o batismo fica lá. Você não pode estar fazendo isso, Kleber. Dizendo que o povo é culpado. Ele tá querendo dizer que pela CCB não ter ofertado conhecimento e estudo, aí o povo começa a criar crentice. Não, o que você está fazendo aí, Kleber, é igual o Marsola fez. Ele disse que a culpa de achar que a TV era do diabo era do povo, sendo que foi deles que partiram isso. E eles não só ofertam, como proíbe o estudo da Bíblia. Você tem tópico de 1971 e agora mesmo recentemente. Por quê? Porque se eles aplicam alguma pena para quem estuda teologia, obviamente, se é excludente, é proibido. Simples assim. Então aqui, o Kleber foi flagrado aqui, né? É um flagrante, tentando manipular ali, dizer, ou seja, tentando pôr a culpa no povo, gente. Olha só, hein? Isso é sério. Exatamente. Estudo, trouxe até aqui um ensinamento de 1960, pouquinhos que retrata exatamente uma perseguição. Isso lá em 1960 e pouco, até os dias. 1964. Tá? 1964, eu tenho tudo aqui na cabeça. Em 1964, em Marigá, um grupo que se ajuntou para estudar a Bíblia foi rechaçado, foi tirada a liberdade de todo mundo e fizeram uma carta, né, a nível Brasil, falando sobre esse caso e proibindo as pessoas.
Ou seja, não, a CCB ela produziu isso, Kleber. Ela não é vítima, o ministério não é vítima. A CCB é uma seita e você sabe disso, né? Eu queria ver esses homens, eu queria pegar aqui, ó, Kleber Paixão e César Cavalcante. Pegar a CCB aqui do lado e perguntar para eles: mostra para mim uma seita, fala para mim uma igreja que vocês consideram seita. Rapaz, vai quebrar as pernas deles. Porque na hora que eles começarem a apresentar alguma, a não ser que eles falem, não existe seita, aí eles livram da CCB. Mas se eles começarem a apresentar alguma igreja que representa uma seita, aí vão falar de Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, não sei o que lá, você vai pegar essas igrejas e vai comparar na frente deles com a CCB. Os mesmos dogmas heréticos você vai encontrar na outra igreja. São espelho. Ou seja, você quebra a perna deles. Fala, então me indica diz pra mim qual é a igreja que vocês consideram aceita. Ah, tal. Então, mas na tal ele pensa assim e assim. E na CCB é assim, assado. É a mesma coisa. Aí eles ficam sem graça. Porque, gente, querem defender a CCB, ponto final. Existe, a CCB é a seitinha de estimação destes homens. E tudo isso, pelo que eu acho, tá? Eu penso que seja por interesse financeiro. Não do Kleber. O Kleber como é que eu falo dizer? É um apaixonado pela seita. O ídolo ainda tá ali no coração dele. Porque quando ele não consegue dizer a verdade, ele tá defendendo, ele tá protegendo o seu ídolo. E eu sei que é difícil de se livrar de um ídolo. É muito difícil. Mas o caso do pastor César Cavalcante, eu penso que seja interesses em lucro, em dinheiro. Ou seja, sempre tem o danado do dinheiro impedindo estes homens de dizer a verdade. Vamos ouvir. Hoje acontece uma perseguição, um grupo de estudo em Maringá, que foram ditos como que não tinham nascido da água do Espírito, porque Sim, estavam tudo na Bíblia. Isso. E aí cresce essas crendices populares. Então tem coisa que você acredita lá na Bíblia que você sabe, ninguém sabe de onde veio. Surgiu e ficou como regra. Aí, ó. Gente, ele diz que cresce essa crendice, ou seja, ele deixou o Felipe acabar de falar, mas continuou no raciocínio dele. Ele ignorou o que o Felipe disse, que foi os anciões da CCB quem fez aquilo. Aí ele fala, e aí cresce a crendice popular? Pasme no que ele falou. E aí ninguém sabe de onde veio. Como não sabe, Kleber? Veio do ministério. Veio do Braz, irmão. Veio dos representantes da igreja. São eles que incutem essa crença nas pessoas, irmão. Rapaz, é lamentável. Essa daqui do Kleber foi de matar. Presta atenção, vou voltar aqui alguns segundos, só para vocês verem que eu não estou exagerando. Olha aqui, ó. Ele diz... Aí a gente não sabe de onde veio, irmão. Olha aí. Sim, estamos tudo na Bíblia. Isso. E aí cresce essas crendices populares. Então tem coisa que você acredita lá na Bíblia que você sabe, ninguém sabe de onde veio. Surgiu e ficou como regra. Né? Então esse exemplo do perdão dos pecados que ficou nas águas. Uma ruim compreensão do próprio batismo. Agora eu vou apontar, e aí eu tenho que ser claro. Aí ele fala, igual esse negócio que o pecado fica na... É uma ruim compreensão, mas ele evita dizer ruim compreensão de quem? Quem que criou isso, senhor Kleber? Quem foi que colocou isso na cabeça do povo? Os anciões da congregação cristã no Brasil que pregam isso pro povo. Kleber, o povo não sabe nada que não tenha aprendido do ministério da congregação cristã no Brasil. Tudo que o povo fala e propaga vem da liderança. Irmão, a liderança não é opinião isolada. A liderança é a representação direta da instituição. A congregação é uma seita, irmão. E lamento que você tenta criar a ideia de que são opiniões isoladas do povo. Ah, essa crentice chegou no povo, ninguém sabe de onde veio. Qual? Ah, que a pessoa fica com o batismo. Todo mundo, você que está assistindo, você sabe que você ouviu isso nos batismos. É os batismos, irmão, quando você entrar aqui, seus pecados ficarão na água. Quem está falando aquilo ali? É o irmão da porta? É o irmão que fica no rodo lá? São os anciões, são os representantes da igreja. Como eu já coloquei aqui, ancião do Braz falando isso. Do Braz, ele tá dentro lá da cúria, para falar da cúria da CCB. Eles estão lá dentro falando isso. Aprendendo diretamente dos líderes máximos. Rapaz, é lamentável, viu? Vamos ver. Eu não falo só como uma questão como membro, eu vou falar aqui como um acadêmico, então eu não posso fugir disso muito. Uma das coisas que eu vejo problema, que precisa ser corrigido urgentemente, se não quiser ter esse termo pejorativo no sentido pejorativo, você não aceita.
O Kleber Paixão, ele fica zanzando, né? Ele tenta falar como um membro da CBI, mas não consegue. Aí ele pula e fala, não, eu vou falar como um acadêmico. Tá. Kleber, olha, você me perdoa, irmão. Eu acredito que você foi chamado lá para falar como um membro da igreja. Foi para dar opinião, para fazer a defesa de um membro da igreja. O membro que vai lá dizer, não, a CB não é uma seita. Eu acredito que talvez, se fosse para chamar um acadêmico, um teólogo, né, eu acho que ele não ia lembrar de você. Não por causa dos seus estudos, que você é muito estudado. Eu estou falando porque o César tem outros pastores que ele é mais chegado, que ele já está mais acostumado. Talvez ele levaria outras pessoas. É por isso que nos comentários as pessoas falaram, tá passando pano, tá enrolando, tal, né? Porque ele fica zanzando, né? Tem hora que ele tenta falar como membro, ele não dura 2 segundos falando como membro, não, mas agora eu vou falar o que diz na filosofia. Eu vou falar agora como um acadêmico. Eu vou falar como... O povo tá ali para ouvir o CCBano falar, Kleber. Agora, se você não pode defender a CCB, Kleber, se você não consegue fazer a defesa da CCB que os CCBanos esperam que ela fosse defendida, eu te aconselho, de coração, como irmão, não vá mais, irmão. Você deve ser honesto com você mesmo, primeiro, e depois honesto com o povo e dizer, eu não represento a CCB. Ou seja, eu não tô falando representação direta, eu tô falando eu não falo como CCBano, eu não creio como CCBano. Então, da próxima vez, Kleber, fica aqui a sugestão e a dica. Diga para o convidado, olha, convide um CCBano raiz nato de verdade, porque eu vou chegar lá, né, e eu não vou conseguir defender a CCB, porque eu não acredito como eles acreditam. Eu não sei o que você tá fazendo lá, Kleber, mas eu tenho certeza que até os CCBanos não gostaram da sua participação aí. Os CCBanos, os de fora, os outros, né? O próprio pastor César ficou confuso com a sua presença aí, tá? Desculpa, mas eu sou uma pessoa que opino de verdade, como você falou, que é boa opinião. E eu não estou te atacando em momento algum. Estou fazendo a minha análise ponderada e clara e legítima, né, do que eu estou vendo, e eu acredito que todo mundo está vendo isso, tá? Então você vai ver aqui agora, ele está zanzando agora aqui entre a ideia de ser um acadêmico e foge de responder como CCBano. Fica vendo. Se não quiser ter esse termo pejorativo no sentido pejorativo, você não aceita, mas é muito claro, é a doutrina da Trindade. Até pouco tempo atrás, no tópico da doutrina da Trindade, eles estavam, em certa medida, é a área que eu mais pesquiso nos meus estudos, é a Trindade. Uhum. Eu digo assim, dava pra se aceitar. Não era tão sistemático, não era tão dogmático, mas dava pra se aceitar. Hoje eles colocaram a ideia do termo verbo estão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão nessa unidade que é Deus. Esse verbo estão é perigosíssimo. Horrível. Abre imagem, ou seja, se eles estão lá, vai estar, você pode estar e eu não mesmo estar. E vale destacar que eu conheço, que o Kleber também conhece, que há anciães unicistas. Então, o próprio Kleber tá apontando uma outra heresia dentro do dogma da igreja, da crença principal da igreja, que é os pontos de doutrina. Eles colocaram estão e removeram a palavra que foi colocada ali para enfatizar a Trindade. Quando criaram o tópico, quando colocaram que há 3 pessoas distintas, quando colocou isso foi para deixar claro a divisão entre as 3 pessoas. Quando ele fala estão em uma unidade, isso dá, além de ser uma crença unicista, gente, né? E aí ela desdobra num monte de outras heresias, como negar a divindade de Cristo, como você vê constantemente CCBanos negando isso e pregando essa heresia de que Jesus era apenas homem e ele virou Cristo ou Deus depois que ele ressuscita. Tudo isso é desdobramento de uma ideia unicista. O próprio Kleber está apontando aí uma crença herética da CCB. Olha aí. A presença do unicismo dentro da congregação, é claro que isso não vai ser encontrado no documento Você oficial. está dizendo que existem anciãos que não acreditam na Trindade? Sim. Tem pessoas realmente e por isso que eu falei, Tem, rapaz. O próprio César Cavalcante esteve de frente com um youtuber que é CCBano raiz, dizendo aí que Jesus não era Deus, que Jesus era um homem comum. E para você ver que aquela fala do Carlos Reinar não é uma fala isolada. Não é uma fala isolada aquilo lá. Você pode ver que a gente já ouviu isso em outros lugares, a gente tem áudio de ancião, que eu já fiz vídeo, né? Ou seja, não é uma fala, isso aí são resultado das crentices da CCB por conta desses desvios de ensinamentos que tem lá dentro.
CCB é uma seita. Vamos ouvir. Eu não vou em nenhum momento, vou ter uma humildade intelectual, não vou querer, sabe, não exige e ser vale, hipócrita. Eu vou ser sincero aqui. Essa mudança que houve no ponto de doutrina, que foi uma deturpação, porque esses pontos de doutrina foram... Aí, o Kleber só não fala a palavra. Ah, mas eu jamais vou tentar esconder isso, e isso é errado, porque eu vou ter que ser honesto, mas ele não complementa. Qual que é o complemento que falta ali? A resposta da pergunta do debate. A CCB é uma seita ou não? Ele tem que dar essa resposta. Aí ele está assumindo heresias. A heresia, irmão. Kleber, é a heresia que define a CCB como uma seita. Não é a classificação. Ah, eu quero escolher. Não. Você vai ver o que eles acreditam. Com base no que eles acreditam, ponto final. É uma seita. Então você está mostrando e concordando com todos os elementos de uma seita, só não tem coragem de dizer que ela é uma seita. Herdados, não foram produzidos dentro da Congregação Cristã do Brasil, foi produzido por um grupo de igrejas pentecostais e italo-americanas, né? Em 1928, em Niagara Falls, nos Estados Unidos, um grupo de pastores italo-americanos produziram os 12 pontos de doutrina. E ali, gente, os pontos de doutrina, eles foram estabelecidos de um grau de importância, né? Ou seja, você vai colocando na cabeça sempre aquilo que é mais preocupante. Quando você vai fazer a lista de compra da sua casa, geralmente você lembra daquilo que você precisa mais, ou aquilo que é mais importante. Aí lá embaixo que você vai pensando, e agora? Será que tá faltando mais alguma coisa? Ou seja, você vai tentando caçar na sua cabeça se falta mais alguma coisa e você vai acrescentando. O que eu tô querendo dizer com isso? Que os dois pontos principais que está na cabeça dos pontos de doutrina, que é o ponto 1 e 2, foram modificados pela Congregação Cristã no Brasil. Porque ela é uma seita. Seita, gente, não consegue. Ela vai produzir falsos ensinos e falsas crenças. Não tem jeito. Vamos ver aqui, ó. Né? E essas igrejas se reuniram e fizeram esse compêndio aí de ensinamentos. E então essa adulteração que houve, que foi retirar as 3 pessoas distintas, quando na verdade não havia nenhum motivo para ter sido feito isso, né? Porque o ponto de doutrina era ortodoxo. Mas qual é a definição de Deus, então, hoje na CCB? Na CCB você tem alguns problemas cristológicos muito sérios, né? Por exemplo, a presença do nestorianismo é algo muito... A gente tá dentro sabe que existe a presença do nestorianismo. Documentação a gente já tem até agora oficialmente, até no próprio 2025. Então a separação da pessoa divina da pessoa humana de Cristo. E a definição que existe hoje, que foi retirada, é que as 3 pessoas estavam escritas como 3 pessoas distintas, unidas em um único Deus. E hoje... Que é basicamente a cristandade que todo mundo... Foi retirado 3 pessoas distintas, só colocaram 3 pessoas como um único Deus. Sem nenhuma explicação do porquê foi feito isso. Como a gente sabe que existem anciães unicistas lá dentro, e não são poucos, então há uma clara evidência de que o unicismo imperou ali nessa decisão. Ok, Kleber. Então, assim, uma coisa que eu tava falando sobre... a definição seria, queremos um único Deus vivo e verdadeiro, eterno, de infinito poder, criador de todas as coisas. Aí ele diz, em cuja unidade há 3 pessoas... estão 3 pessoas distintas. Geralmente eles não falavam estão. Eles falavam um outro termo. Ele foi tirado distinto, 3 pessoas distintas. Então, na unidade estão agora 3 pessoas. Eles tiraram essa distinção, então tem um problema aí. Esse problema é aquilo que eu falo pra todo mundo, eu falo assim, ó, é uma lacuna sem sanada. Você não pode simplesmente passar por cima e achar que... Observou que ele chama de lacuna a heresia? É uma lacuna a ser sanada. Em outras palavras, ele tem medo de falar heresia, porque ele vai confessar. Mas o que o Kleber Paixão está fazendo é só trocando a palavra lacuna por heresia. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, lacuna. Ele chama de lacuna uma heresia que ele concorda que é uma heresia. Então, o Kleber, ele faz um joguetezinho com palavras. Fica vendo, eu vou colocar de novo, ó. Foi tirado distinto, 3 pessoas distintas. Então, na unidade estão agora 3 pessoas. Eles tiraram essa distinção, então tem um problema aí. Esse problema é aquilo que eu falo pra todo mundo, eu falo assim, ó, é uma lacuna sem sanada. Você não pode simplesmente passar por cima e achar que isso tá normal. Senão... É uma lacuna ser sanada e você não pode passar por cima e achar que isso é normal. Ah, pelo amor de Deus. Não, aí o Kleber, né, tem que confessar, irmão. Seja honesto. Usa a palavra correta. Eu duvido que você vai falar com as outras igrejas e não vai apontar nenhuma delas como você e falar, não, isso aqui são lacunas para ser sanado. Ah, vai lá na igreja dos Mormon, que os camaradas dizem que ainda estão recebendo revelações como apóstolos e tal, que já tem um livro que eles acreditam em outras coisas, e você fala, não, isso é uma lacuna a ser sanada. Não, você vai falar que é seita. Você vai falar que são heresias. É isso que faz a pessoa quando tem um ídolo no coração dele. O ídolo, irmão, você vai tentar defendê-lo a todo custo. Por isso é um ídolo. Bom, eu não vou me estender mais, gente, aqui, porque é muito grande. Eu estou aqui no minuto 17 e o debate vai até o minuto 57, como vocês estão vendo ali, ó. 57, né? Não tem como eu continuar aqui, porque é muito grande. Mas eu espero que isso tenha sido entendido por vocês, né? Ou seja, eu acho que já deu para fazer uma observação muito boa, ter um espaço muito bom com as minhas análises para que você entenda que a CCB trata-se sim de uma seita. Trata-se sim de uma igreja desviada
da fé apostólica, tá? E você tem ali um representante da CCB que, na verdade, não representa a CCB, mas está ali apenas para tentar passar um pano e tal, e não conseguiu. Fica o conselho aqui para o querido Kleber Paixão. Irmão, não vá mais, não vá. Um conselho, tá? Fica pior para você, fica ruim para os CCBanos que não se sentem representados por você. Eles não se sentem representados, né? E você acaba, aí você vai dar uma de vítima, dizendo, mas todo mundo me ataca, é os irmãos da CCB, mas vão te atacar por justa causa, eles estão sendo justos. Até mesmo o César Cavalcante, depois eu peço para vocês, vão lá e assistam. O próprio César Cavalcante, mas o que você tá fazendo aqui então, irmão? O César Cavalcante falou isso para ele. O que você tá fazendo aqui para mim então, se você tá concordando com tudo que ele fala? Né? Porque a ideia aqui era, a gente queria alguém aqui que tentasse defender a CCB, que ela não é uma seita. Você entendeu, Kleber? Não tem condição, irmão. Eu queria ver ali o Arca CCB, os camaradas aí que, né, tenta defender a CCB a qualquer custo ali, sabe? Aí você ia ver as heresias sair pelas tampas. Eles tentam de todo custo defender as aberrações da congregação cristã no Brasil. Bom, essa é a minha análise. Eu espero, né, não ter te desapontado ou ofendido você, apesar de eu não ter feito nada para isso. Ou seja, eu não te ofendi em nada, estou dando a minha análise pura e sincera e franca aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.